Como é perder a visão aos poucos? Meu nome é Jean, eu tenho Stargardt, uma doença degenerativa na retina. Eu nasci enxergando e comecei a perder a visão com 8 anos. Nessa idade eu recebi o diagnóstico de que eu tinha uma doença que ia me levar à perda progressiva da visão. E como que é perder a visão aos poucos? Em primeiro lugar, talvez por eu ter recebido esse diagnóstico com 8 anos, eu não acordava todos os dias pensando que eu estava perdendo a visão. Eu não levantava dia após dia com aquele pensamento, poxa vida, cada dia que passa eu estou ficando cego. Não, eu ia vivendo a minha vida e muitas vezes eu esquecia que eu estava perdendo a visão. Em segundo lugar, quando você perde a visão aos poucos, você não percebe cada 1% que está indo embora. Pelo contrário, muitas vezes eu fui ao oftalmo, fiz os exames, aí ele me falou, olha, você perdeu tantos por cento. E eu nem tinha percebido. Para mim, a minha visão continuava a mesma. E você só percebe que está ficando cego quando acontecem alguns eventos que são marcantes para você, que fica evidente que você está perdendo a visão. Eu quero compartilhar 3 desses eventos que aconteceram comigo. Eles aconteceram dentro de um ano, dos meus 15 aos meus 16, e eles deixaram claro para mim que eu estava ficando cego. O primeiro deles, um dia eu estava voltando para casa de bicicleta. Até os meus 15 anos eu andava de bicicleta, eu não enxergava 100%, mas aquilo que eu via era suficiente para eu andar. E um dia eu estava voltando para casa numa pista que só passa bicicleta ali, e no início daquela pista tem 2 bolas de concreto no chão. Não sei porquê, talvez eu acho que é para evitar que carros entrem naquela pista, e eu enxergava aquela bola de concreto. Mas um dia voltando para casa eu não vi ela, e bati com o pneu da frente naquela bola de concreto. E eu quase caí e quase provoquei um acidente com uma pessoa que estava passando perto de mim também de bicicleta. E naquele dia eu percebi, nossa, eu estou ficando cego. Até então eu consegui enxergar aquela bola de concreto. E depois daquele dia eu não andei mais de bicicleta. O segundo evento que aconteceu, eu também tinha 15 anos e eu jogava futebol até os meus 15 anos, jogava num clube aqui da minha região. Novamente não tinha 100% de visão, devia ter por volta de 30% a 20%. Não era muito, mas era o suficiente para eu me virar. Eu conseguia ver a bola perto de mim, conseguia ver os jogadores perto de mim. Não via o rosto deles, mas via a cor do uniforme, via o gol perto de mim. Então até os meus 15 anos eu jogava futebol e eu achava que eu ia ser um jogador. Aí eu fui disputar um campeonato numa cidade chamada Florinha. Na abertura do campeonato, no primeiro jogo, no segundo tempo, o professor me coloca para jogar. Eu entro em campo, quando eu chego no meio de campo ele me chama. Eu olho para a direção da voz dele e eu não enxergo ele. E ele começa a falar Jean e fazer gesto com a mão para mim ir para frente, para mim ir para o ataque. Mas eu não vi a mão dele. Sabe quando acontece na sua vida segundos que parecem uma eternidade? Foram segundos que eu fiquei parado ali no meio de campo tentando ver a mão dele. Aí ele começou a me xingar, ficou nervoso que eu não estava obedecendo ele, me xingou, até que veio um jogador do meu time falar, olha, ele está mandando você ir para o ataque. Naquele dia caiu a minha ficha, que eu estava ficando cego e que a minha visão não seria suficiente para me tornar um jogador de futebol. E depois daquele dia eu também nunca mais joguei bola. E o terceiro evento que foi marcante na minha vida aconteceu no início de 2010, quando eu estava no segundo colegial. Desde a terceira série, para me inscrever na escola, alguém sentava do meu lado e ditava para mim o que estava escrito na lousa. Mas no início do segundo colegial eu não estava mais enxergando as linhas do caderno. Eu não conseguia mais escrever. Mesmo com alguém ditando o que estava escrito, eu não conseguia mais copiar. E ali caiu a minha ficha novamente que eu estava ficando cego. Então quando você perde a visão aos poucos, você não fica todos os dias acordando e pensando que você está ficando cego. Você vai vivendo a sua vida e muitas vezes você tem esperança de que você não vai ficar cego, de que a sua visão vai continuar do jeito que está. E quando você perde a visão aos poucos, você também não percebe cada 1% que vai embora. São eventos marcantes que te fazem perceber que você vai ficar cego.